Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de história hoje é a continuação do assunto da que nós iniciamos na semana passada. A nova ditadura e redemocratização. Palavra grande, né? No seu livro, a página 446 e 447. É curtinho, porque esse assunto ele é extenso, então eu estou dividindo ele, tá? em várias aulas, para fazer tudo uma vez só, né? Os atos institucionais durante o governo, né, o governo militar, a ditadura, os militares tomaram várias decisões. Aí a gente vai ver aqui algumas delas, né? Após assumir o poder, os militares deram início a uma série de medidas, cujo objetivo, segundo eles, era combater a corrupção e reorganizar a administração pública. Para legalizar parte dessas medidas, foram decretados atos institucionais, normas cujo poder estava acima da própria Constituição. Porque a Constituição é onde está lá escrito os direitos e deveres dos cidadãos, né? É a lei mal, então tá as leis do país. Então, eles tomaram atitudes aí, ó, acima da Constituição. Durante o regime militar, foram publicados 11 atos institucionais. Os 5 primeiros foram os que causaram maior impacto na população. E são esses 5 que a gente vai ver agora. Ato institucional número 1 foi em 9 de abril de 1964. O que foi instituído aí, né? Que foi decidido por eles. Deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu aos chefes das Forças Armadas suspender e cassar direitos políticos. Então, o poder maior era do presidente da República. Era ele quem tomava todas as decisões. O ato institucional número 2, em 27 de outubro de 1965, um ano e alguns meses após o primeiro ato, este aí modificou as regras das eleições, determinando que o presidente e o vice-presidente seriam eleitos indiretamente por maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. Apareceu o nome lá e quem estava votando, quer dizer, as pessoas, a população, não tinha o direito de votar aí. Foi cortado o direito do voto das pessoas. Somente, ó, o Congresso era quem poderia votar e escolher o presidente e o vice-presidente da República. Aumentou o poder do presidente da República e das Forças Armadas, porque eram militares, né? Então, ele aumentou o poder deles. O terceiro ato foi em 5 de fevereiro de 1966. Cada um em um ano, ó. Agora aqui foram 2 no mesmo ano, no começo e outro no final do ano. Este ato aqui, em 12 de dezembro de 1966, convocou... Eita, eu pulei um, não foi? Eu pulei aqui. Desculpa, gente. Eu pulei aqui o terceiro ato. Ato institucional número 3. 5 de fevereiro de 1966. Que tá juntinho aqui, ó. Determinou que as eleições federais, estaduais e municipais se tornassem indiretas. Acabou o voto, né? As pessoas não votavam. Eles eram quem se escolhiam lá no Congresso quem era que ia governar, quem ia que ser o prefeito, o governador, o presidente, os deputados, enfim, eles mesmos se votavam entre eles lá. As pessoas não tinham direito de voto. Agora, o ato número 4, na ordem. Em 12 de dezembro de 1966, no mesmo ano, convocou o Congresso Nacional para a elaboração de uma nova Constituição, condizente com a forma de governo que estava estabelecida. Uma nova Constituição com as normas estabelecidas pelos militares, né? E o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, suspendeu a garantia de habeas corpus para os crimes de motivação política, deu poderes ao presidente de suspender todos os direitos políticos, fechar o Congresso Nacional e cassar mandatos eletivos. Quer dizer, todo o poder estava centralizado ali na mão do presidente. Era ele quem mandava em tudo, né? Isso aqui, olha, habeas corpus é relacionado a quem comete crimes, né, que pode
da liberdade, ali é a liberdade provisória, para a pessoa ter, se defender em liberdade, né? Aí vai ser julgado e tudo mais. Aí recebe esse aqui, o habeas corpus. Isso é decorrer da justiça, tá? Então ele fez o quê? Ele suspendeu isso aí na época. Suspendeu, ninguém tem direito a ficar em liberdade. Se era criminoso, cadeia nele, né? E, principalmente que fosse de motivação política. Aí era que tinha que ficar preso mesmo. Deu poderes ao presidente de suspender os direitos políticos da pessoa. Se fosse condenado, perdia. Porque hoje os políticos eles têm várias regalias, né? Aí não pode ser julgado, muitos não podem ser presos pela justiça comum, porque eles têm tem um nomezinho que eu esqueci agora, né? Fórum parlamentar. Será uma coisinha, não me lembro o nome não, né? São privilegiados, assim, entre aspas, por causa do poder que eles têm, né? Da política, por serem políticos. E ele também tinha o direito de fechar o Congresso Nacional e caçar os mandatos. Não deixava ser político. Ele caçava os mandatos dos políticos ali e acabou-se. Então, aqui esses 5 foram os principais que mexeu muito com a população, né? Porque foram normas que mexem diretamente com o povo, que o povo já tinha adquirido o poder de voto, de escolher o seu presidente, né? E aí foi cortado todo o direito que as pessoas tinham. Porque era uma ditadura. E numa ditadura o poder é centralizado na mão do presidente ali, né? É ele quem manda. A Constituição de 1967. Em 1967, o governo elaborou uma nova Constituição que legitimou o golpe de Estado de 1964. Então, todas as leis ali da Constituição que havia antes não tinham mais valor. Foi essa nova Constituição aí em 67. Essa Constituição estabelecia, entre outras medidas, o aumento do poder de decisão do poder executivo, do presidente, a concessão ao poder executivo de criar algumas leis, eleições indiretas para presidente com mandato de 5 anos, 5, porque o mandato que a gente sabe são 4, né? Nessa época aí ficou de 5 anos. Pena de morte para crimes considerados de ameaça à segurança nacional. Restrição do direito de greve. Não podia fazer greve. Censura aos meios de comunicação e às atividades culturais. Antes de, como eu já falei antes, na época da ditadura, tudo tinha que ser passado pelo governo. Para as programações de televisão, os programas de rádio, novelas, teatro, cinema, eles tinham que saber tudo que ia ser falado ali antes de ser lançado para a população. Porque se tivesse alguma coisa que falasse contra o governo, era censurado, não podia passar. Nessa época, muita gente foi perseguida, como a gente viu na aula passada, né? Muitos foram mortos, muitos foram presos, outros foram exilados, expulsos do país e ficaram fora do país por mais de 20 anos, até acabar a ditadura, aí puderam voltar. Enquanto houve o período da ditadura, eles ficaram fora do país. A gente tem como exemplo disso aí os cantores Chico Buarque, Caetano Veloso, o político que já morreu daqui, Miguel Arraes, entre outros e outros que foram exilados do país nessa época aí, tá? As atividades culturais também então tudo era passado pelo governo. Foi um período, foram mais de 20 anos, foram 21 anos, se não me engano, de muita rigidez na política do nosso país, nessa época da ditadura militar. Porque os militares sabem que tem regras, né? Eles seguem, são bem regrados, obedecem todas as normas. Então, era assim nessa época. Quem viveu nessa época sabe, né? Como foi difícil isso aí. Pronto. Esse assunto foi curtinho, porque, como eu falei, está dividido em várias aulas. A gente vai fazer assim. Mas tem atividade no seu livro. Tem 2 questões só para você responder, tá? Faz sua atividade e manda para mim que eu estou esperando. E o de arte, não esqueça, viu? De fazer seu bonequinho aí da lenda e mandar para mim o vídeo. Tô esperando, tá bom? Ó, beijinhos. Até amanhã.